Daí, pessoal, mais uma resolução. Calcule em graus o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio nos seguintes casos. Bom, aí essas questões aí, né, são típicas de cálculo do ângulo formado pelos ponteiros. A maneira mais convencional de resolver, a mais lógica, né, que eu até acho que é a mais recomendável, é através do desenho. Então, tendo o desenho do relógio com esse horário aí marcado, fica mais fácil de visualizar esse processo. Então, justamente por isso, eu vou acrescentar aí as figuras dos relógios nesse horário, tá? Então, nota que a figura já faz parte do processo resolutivo. Então, eu tenho aí, ó, acrescentei os dois relógios com o horário aí determinado pelo exercício. Então, na letra A, olha só, eu quero descobrir o ângulo entre os dois ponteiros ali no horário 2 horas e 15 minutos. Então, eu quero, ó, é esse ângulo aqui, ó. Eu quero descobrir esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui, eu vou chamá-lo de θ. Ângulo θ. Deixa eu colocar aqui a letrinha θ, ok? Bom, então qual é o raciocínio que eu vou estabelecer a partir do desenho? Eu vou fazer um relógio aqui, ó, no rascunho, e aí eu vou pôr as divisões, né, em relação às 12 horas. Então aqui aqui 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok. E aí, olha só, o espaço entre cada fatia de uma hora, ou seja, o ângulo do setor circular correspondente a uma hora, olha só aqui, ó, daqui até aqui, ó, esse setor circular corresponde a quantos graus? Então eu preciso saber isso, quantos graus equivale esse ângulo aqui, que eu vou chamar então de alfa, né, para não misturar ali com o meu θ. Então o que acontece? Pensa, ó, que a volta inteira do relógio, 360 graus. Como eu divido em 12 fatias iguais, então são 360 graus, divididos isso por 12 fatias. E aí 360 por 12 vai me dar 30 graus. Então essa é uma informação importante e é uma informação que se estende a todas as situações. Sempre o ângulo entre o espaço de uma hora equivale a 30 graus. Então eu tenho 30 graus entre 12 e 1, eu tenho 30 graus entre 5 e 6, eu tenho 30 graus entre 7 e 8, então cada hora me dá um espaço aí de 30 graus. Ok, então isso é uma informação que ela é, vamos dizer assim, fixa. A partir de agora eu não preciso mais fazer o desenho e calcular isso, certo? Então, vou colocar aqui, ó, que o espaço de uma hora entre os ponteiros me dá 30 graus. Ok. E justamente é o que eu tenho entre 2 horas e 15. Porque se tu observar, 2 horas e 15, o ponteiro pequeno ele está no 2 e o grande está no 3. É ou não? A princípio, né? Então, esse ângulo aqui é de 30 graus. Isso aconteceria se o ponteiro pequeno estivesse exatamente no 2. Olha só. Se o ponteiro pequeno estivesse exatamente no 2, eu teria 30 graus. Mas observa o seguinte. Quando a gente vai marcar 2 horas, né? Assim, se alguém diz,
te dá um relógio. Isso acontece muito nas séries iniciais, que os alunos constroem um relógio, né, de cartolina, enfim, de papel, papelão, com os ponteiros, e aí os ponteiros são fixos e a professora manda, olha, marca aí no relógio, o aluno está aprendendo a ver horas, né? E aí diz assim, marca aí 2h15. O aluno vai botar o ponteiro pequeno apontando exatamente para o 2 e vai botar o grande no 3, que equivale a 15 minutos. E aí, realmente, o ângulo aqui seria de 30 graus. Né? Porque se tem essa ideia, mas se observa também, na realidade, que quando o ponteiro grande se movimenta, ponteiro dos minutos, do 12 até o 3, significa que esse ponteiro pequeno, ele também anda um pouquinho. Porque ele não pode ficar fixo no 2, e aí de repente quando bater aí a próxima hora, que seria as 3 horas redondas, o ponteiro pula do 2 para o 3. Então não vai ter esse salto do 2 para o 3. Ele vai andando proporcionalmente, ele vai se deslocando nesse período aqui, ou nesse intervalo aqui, ó, de 30 graus. Então o ponteiro pequeno também vai se mexendo, também vai andando. Então na realidade esse ângulo ele é menor do que 30 graus. Então eu tenho que pegar esse 30 graus e diminuir alguma coisa. Diminuir o quê? Diminuir o espaço que o pequeno andou. Então menos, botar assim, ó, a distância em graus que o pequeno se deslocou. E aí como que eu faço isso? Bom, eu tenho que fazer uma regra de 3 que também ela é sempre igual, tá? Tu vai pensar assim, ó, que o ponteiro, isso aqui em relação ao ponteiro menor, ó, o ponteiro pequeno ao ponteiro das horas, que quando o ponteiro grande anda 60 minutos, deixa eu colocar aqui, ó, quando o ponteiro grande anda 60 minutos, isso aqui é o grande. O ponteiro pequeno, ele anda 30 graus. É ou não? Por quê? Porque o grande vai dar uma volta completa, 60 minutos, e o pequeno vai se deslocar 1 hora, vai andar 30 graus. Então, a cada 60 minutos que o grande percorre, o pequeno percorre 30 graus. Mas o grande agora não percorreu 60 minutos, ele percorreu 15 minutos, ele está no 3. Então, se ele percorreu 15 minutos, o pequeno percorreu x graus. E aí eu armo essa regra de 3. X igual, aí tu vai cruzar aqui, ó, 60 vezes x, então tu já sabe que o 60 fica embaixo, e em cima 15 vezes 30. Simplifica 30 por 60, embaixo dá 2, 15 por 2, 7,5, e esse x aí é 7,5 graus. Então agora, para eu determinar o ângulo, vou botar aqui, ó, até de outra. O ângulo θ, então ele fica 30 graus, que era a minha previsão, né? Era o meu ângulo ali visual, menos o que o ponteiro andou, né? O ponteiro pequeno andou 7,5, então apertou um pouquinho aquele ângulo, diminuiu. Então, menos 7,5. E aí eu tenho um ângulo de 22,5 graus. Ok? Então, esse aí é o processo mais lógico para fazer. Ok? E tem um outro processo depois, que eu deixei um espaço aqui, eu vou te mostrar depois uma outra fórmula. Vamos fazer o exemplo B. Bom, o exemplo B eu já tenho uma economia de alguns passos, né? Por quê? Porque eu já sei que cada fatia tem 30 graus. Foi onde a gente fez esse desenho aqui, ó. Então eu sei que cada fatia são
30 graus. Então eu vou dividir aqui, ó. 1, 2, 3. Tenho 5 fatias, ó. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 espaços. Das 9, entre o 9 e o 2, olha só aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 espaços. Então, o meu ângulo visual, o meu ângulo a princípio é o quê? Já que 1 hora equivale a 30 graus, como a gente viu antes, então eu tenho aí esse espaço sendo um espaço de 1, 2, 3, 4, 5, seria então 5 vezes 30 igual a 150 graus. Então esse seria o meu ângulo visual aqui, ó, 150 graus. Vou chamar de novo de ângulo θ. Então, a princípio seria 150 graus. Mas aí tem aquela história, né? Quando o ponteiro do minuto ele anda aqui, ó, esse pedaço mais esse, quando ele anda 10 minutos, esse ponteiro aqui pequeno, ele vai subir um pouquinho, ó, em relação ao 9. Por quê? Porque ele vai ter uma tendência a se aproximar do 10. Porque à medida que esse ponteiro grande começa a fazer a volta, ó, começa a progredir aqui na sua volta, o ponteiro pequeno também vai subindo para se aproximar do 10. Então, na realidade, esse ponteiro ele não está bem aqui no 9, ele está um pouquinho acima do 9. Então, esse ângulo, o que ele é? O ângulo é 150 menos alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Menos a distância em graus, né? O percurso em graus do ponteiro pequeno. Porque esse ângulo vai ficar um pouquinho menor, já que o ponteiro pequeno vai subir ali acima do 9 um pouquinho, se aproximando do 10. Ok. Então, vou calcular essa distância do pequeno. Então, vou armar a regra de 3 igual a outra. Como é que é a regra de 3? A regra de 3 diz que 60 minutos do ponteiro grande faz com que o pequeno ande 30 graus. Vou te explicar isso de novo. Quando o ponteiro grande der uma volta completa, portanto ele vai andar 60 minutos, o grande, o pequeno, ele andou o quê? Ele se deslocou de uma hora até a outra. Né? Quando o ponteiro grande dá uma volta completa, o pequeno anda 30 graus. Essa situação aqui, ó. Quando o ponteiro grande sair do 12 e voltar até o 12 e der uma volta, o pequeno vai sair do 9 e vai ir até o 10. Por quê? Porque daí fechou uma hora, né? O grande deu uma volta, deu 60 minutos, deu uma hora. O pequeno também tem que se deslocar uma hora, do 9 até o 10. Então, 60 minutos do grande resulta 30 graus do pequeno. Isso é fixo. Como o grande não deu 60 minutos e deu 10 minutos, então 10 minutos vai ser o x. E aí eu tenho que x é igual. Aí quem cruza com x fica dividindo, aos 60 vai ficar dividindo de novo, ele sempre fica dividindo nessa situação. 60, e em cima eu tenho 10 vezes 30. Posso simplificar aqui, ó, 0 com 0, 3 com 6 simplifica 2, e aí tenho 10 por 2, portanto x igual a 5 graus. Então significa que o pequeno, ponteiro das horas, ele subiu 5 graus em direção ao 10. Então esse ângulo que previamente eu tinha visualizado 150 graus, o ângulo θ, na realidade vai ficar o quê? Vai ficar esse 150 graus, meu ponto de partida, pelas 5 horas, menos os 5 graus que o pequeno subiu. E aí isso vai dar um θ de 145 graus. Ok? Então está aí o processo convencional. E aí é sempre assim, né? Tu visualiza o ângulo entre eles como se
eles estivessem em pontos cheios, aí, né, pontos inteiros do relógio, como eu fiz do 9 até o 2, 150 graus. E aí depois tu diminui o deslocamento do ponteiro pequeno. E aí eu chamo a atenção, vou te mostrar uma outra situação. Vamos supor que não fosse 9:10 e fosse 9:20. Então aí o ponteiro estaria aqui, ó, 9:20. Deixa eu fazer aqui, ó, vamos supor que fosse 9:20, então não seria aqui, ó, seria aqui, 9:20, o ponteiro estaria aqui, ó. Então olha só, visualmente eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 de novo. Então eu tenho de novo aí 150 graus. Vou fazer rapidinho aqui nesse canto, ó. 150 graus, né? Por que isso? Que o ângulo estaria aqui, ó, para 9:20, tá? Só que olha só, à medida que esse ângulo que esse aqui vai subindo, o ponteiro pequeno vai descendo, vai apertando, vai diminuir também, tá? Então a mesma situação, ok? Então tá, então era isso, ok? Bom, vou te dar o processo agora de outra forma, tá? Então assim, existe uma expressão para definir o ângulo. Isso aí vai servir como curiosidade para ti, né? Acho que não vale a pena tu memorizar essa expressão para depois aplicar isso num exercício de ponteiros. Mas como curiosidade, é interessante, né? Que existe essa maneira também de calcular, ok? Então assim, ó, para esse ângulo aqui, para essa letra A, então deixa eu botar a expressão aqui. A expressão é assim, ó, vou botar na mesma cor. Θ, o ângulo entre os ponteiros, é igual ao módulo de 60 vezes o valor das horas menos 11 vezes o valor dos minutos divididos por 2. Ok? Então, isso aí é uma fórmula. É sempre 60 vezes hora menos 11 vezes minutos sobre 2. Então, vamos ver se isso funciona. Θ igual módulo de 60 vezes H hora. Hora aqui, ó, 2. 60 vezes 2 menos 11 vezes número de minutos. Aqui, ó, 15. E aí, divide por 2. Θ igual 60 vezes 2, 120, que é módulo, né? Menos 11 vezes 15, 150, 165. E aí divide por 2. Θ igual 120 menos 165 dá menos 45. Módulo divide por 2. Aí não esquece, né, que o módulo de menos 45 é o 45, né? O módulo justamente é para fazer com que não tenha sinal essa expressão aqui. Então, delta θ igual 45 por 2, que dá 22,5 graus. Olha só, a mesma coisa que eu tive aqui. Tá? Então essa expressão também define o ângulo, ok? Claro que tu vai ver que eu vou precisar, mesmo assim, ó, mesmo usando essa expressão, eu preciso do esboço do desenho, tá? E eu vou te mostrar agora por quê. Nessa outra situação aqui, eu tenho θ, vou botar a fórmula, θ igual módulo de 60 vezes H menos 11 vezes os minutos, módulo, divide por 2.
E aí, deixei um espaço aqui nessa fórmula. Por que eu deixei um espaço agora? Porque eu vou fazer aqui 360 menos. Então na situação muda. Mas por que aqui ficou diferente? Eu tive que colocar um 360 graus menos. Porque o ângulo está se formando agora no lado esquerdo. Então, quando é que essa fórmula aqui ela é direto assim? Quando usa essa fórmula normal? Quando o ângulo se forma no lado direito do relógio. No caso aqui, ó, lado direito. Quando que eu uso essa outra fórmula? Quando o ângulo se forma aqui, ó, para a esquerda. Então, olha só, o ângulo está aqui, ó. Olha só, estou indo para a esquerda, daqui para cá, ó. Aqui eu fui nesse sentido. Então, nesse caso aqui, quando o ângulo se forma para a esquerda, apontando para a esquerda, olha só, aqui o olhinho do ângulo, ó. O olhinho do ângulo aqui, ele está apontando para cá, ó. Esse olhinho do ângulo aqui, ó, ele está apontando para cá, ó. Certo? Então, quando acontece isso, tu tem o 360 na frente. Só isso que muda. E aí vamos testar, ver se funciona. Tomara que funcione. Θ igual, aqui 360 graus, menos, aí vem para a historinha, ó. 60 vezes hora 9, menos 11 vezes minutos 10, aqui, né? 9 horas, 10 minutos, módulo, e aqui divide por 2. Agora é só resolver isso. Θ igual 360 graus, menos módulo de 60 vezes 9, 540, menos 11 vezes 10, 110, e aqui divide por 2. Θ igual 360 graus, menos 540 menos 110, dá 430. Divide por 2, e eu tenho θ igual, aí o módulo de 430 é o próprio 430, 430 divide por 2, 215, 360 graus, menos 215 graus. E aí o θ está fechando também 145 graus, fecha com o resultado aqui. Ok? Então aí sobre trigonometria no relógio, né? Ângulo entre os ponteiros ou menor ângulo entre os ponteiros. Tranquilo? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela paciência, pela assistência e até a próxima.